Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e comentar. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então vamos à história. A que interessa. Eu aluguei uma casa barata, mas ela não estava vazia. Veio com algo incluso. Achei aquela casa porque precisava. Não foi escolha, foi pura necessidade. O aluguel era absurdamente barato na região. Grande, silenciosa, afastada de tudo e perto de nada. O tipo de lugar que normalmente alguém desconfiaria, mas quando você está apertado, você vai com muitas perguntas, você só entra. Você nem faz pergunta nenhuma, você só entra. A mobiliária foi direta. O último inquilino saiu sem avisar, sumiu. Disse que provavelmente abandonou o contrato e foi morar sabe Deus aonde. Mas parecia grande coisa na hora. Hoje eu sei que era. No primeiro aviso era pra mim ter ido embora, né? Mas não fui. No primeiro dia tudo parecia normal demais. Limpei a casa, organizei minhas coisas, tentei dar o ar mais habitável para aquele lugar. Só que tinha um detalhe que me incomodava: o silêncio. Não era um silêncio comum, era pesado, como se a casa estivesse esperando. Na primeira noite eu acordei com um barulho seco no corredor, como algo caindo. Fui verificar, não tinha nada, fora do lugar. Na segunda noite ouvi passos, não passos claros, definidos. Eram algo estranho, lento, irregular, como se alguém estivesse caminhando sem saber exatamente como usar o próprio corpo. Parece que cambaleando por aí. Fiquei parado na cama, tentando raciocinar. Casa velha, madeira estralando, talvez algum animal, mas tinha um padrão. Os passos iam e voltavam sempre no corredor. Na terceira noite eu resolvi verificar. Abri a porta do quarto devagar, o corredor estava escuro. A única luz vinha da rua. Entretanto, entrando pela janela no fundo. E foi aí que percebi uma coisa. A luz estava batendo direto. Tinha algo interrompendo, uma forma parada no meio do corredor. Não tinha um rosto, não tinha detalhe, era só uma silhueta. Mas era alta demais para ser humana e não se movia. Eu congelei, não por medo imediato, mas por uma sensação estranha, como se aquilo já estivesse ali antes de eu chegar. Piscar foi um erro. Quando abri os olhos de novo, não tinha mais nada. Foi em questão de minutos. Na manhã seguinte, tentei agir como se fosse paranoia. Falta de adaptação, estresse, qualquer coisa, mas foi quando comecei a notar os detalhes. As portas internas nunca ficaram como eu deixava, os objetos pequenos mudavam de lugar constantemente. E o pior, o espelho do banheiro. Ele não mostrava o ambiente exatamente como era. Demorei dias para perceber isso, o reflexo parecia atrasado. Muito pouco. Coisa de um segundo, mas quando você se move e o reflexo demora, meu cérebro percebe. Na sexta noite tudo piorou. Eu acordei com alguém batendo na porta do quarto. 3 batidas, secas, lentas. Eu levantei e fiquei parado, olhando para a porta. Não perguntei quem era. Eu já sabia que não tinha resposta, não tinha ninguém ali, só estava eu na casa. As batidas vieram de novo, dessa vez mais próxima, como se fosse na porta, mas dentro dela. Eu recuei e então a maçaneta começou a girar sozinha, devagar. Eu não pensei, só segurei a maçaneta do meu lado com toda a força. Era como se alguém estivesse tentando abrir, mas sem entender direito o que estava acontecendo, a força vinha em pulsos regulares, desordenado. Então parou, silêncio total. Eu fiquei ali minutos pensando, acho que talvez horas, até ouvir algo que eu nunca vou esquecer, uma respiração. Do outro lado da porta, muito próxima, muito lenta, então uma voz baixa, raspada, forçada. Você está aí? Eu não saí da casa Eu saí da casa naquela mesma noite. Não peguei tudo, não fechei direito, só saí com as coisas necessárias. Fui direto para a casa de um amigo. Fiquei lá alguns dias tentando entender o que tinha acontecido, tentando convencer de que estava sendo exagero. Mas
uma coisa me fez voltar, minhas coisas, né? E principalmente meu celular. Eu tinha deixado carregando lá, voltei durante o dia. A casa estava exatamente como eu deixei, silenciosa, normal, quase tranquila demais. Entrei rápido, fui direto pro quarto, o celular estava no chão, descarregado. Mas não foi isso que me fez congelar, foi o espelho. Eu parei pelo banheiro e vi, meu reflexo estava lá, mas eu não estava parada na frente dele, eu estava andando, mas o reflexo estava me olhando, parado, com uma cabeça levemente inclinada. Eu senti algo atrás de mim na mesma hora, não virei, eu já sabia. Saí da casa pela última vez naquele dia, nunca mais voltei, só falei para irem buscar minhas coisas. E o mais estranho, alguns meses depois, fui procurar informações sobre o antigo inquilino, o que sumiu, né? Descobri que ele não desapareceu, ele foi encontrado dentro da própria casa, no quarto, trancado por dentro, sem sinais de luta, sem causas de morte definida, mas tinha uma coisa no relatório que eu não conseguia esquecer. Os olhos deles estavam abertos, fixos, como se estivesse olhando para alguém que estava exatamente na frente dele. Isso eu fico incrédulo. Como uma pessoa aluga uma casa sabendo que teve uma morte lá? E aí não fala ainda para a pessoa que vai morar na casa. Eu ainda perdi algumas coisas, porque como não fui eu que fui buscar, foi outras pessoas, algumas pessoas acabaram esquecendo algumas coisas, mas deixei para lá. O importante é que eu fui viver a minha vida. Fiquei um tempo na casa do meu amigo e depois consegui um aluguel em outro canto. E nunca mais me aconteceu essas coisas. E é isso, pessoal. É como eu falo, né, que é muito complicado, né? O sobrenatural, ele existe. Quem já passou por algo sabe como é. Quem nunca passou, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas é isso, não tenho o que fazer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijaço e até a próxima. Tchau, tchau.